Então, boa noite a todos. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021 e mais uma reunião do Neto Gisiel. Hoje iniciando mais um capítulo do Evangelho de Mateus, começando com o capítulo 10, né? E, então, quem gostaria de fazer a prece para a gente, por favor? Tem duas pessoas com o microfone ligado que eu acho que querem fazer a prece. Ou é a Ilô ou é a Silvinha que vai fazer. Eu posso fazer, eu nem tinha percebido. Então, tá, Silvia. Ilô, obrigada, filha. Vamos lá, então. Então, boa noite a todos. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a uma esfera superior, nos conectando com a espiritualidade benfeitora, que nos auxilia nos estudos desta noite, nos envolvendo com os nossos protetores individuais, agradecidos por eles terem nos conduzido até aqui hoje. Rogamos, Senhor, auxílio e amparo para os estudos que nos serão trazidos essa noite, que possamos ter discernimento e clareza para tudo que será aprendido. Que o Senhor, nosso Mestre Jesus, permaneça conosco neste momento, nos envolvendo, nos intuindo e abençoando a nossa noite de estudos. E assim, pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, deixa eu... Boa noite para quem eu não falei ainda, para Renatinha, para Leda. Seja bem-vinda, Leda. Marquinho. Acho que para todos os outros eu já falei um oizinho, né? Deixa eu preparar aqui a nossa projeção, peraí. É só um instantinho. Pronto. Pronto. Então, pessoal, a gente começa hoje com o capítulo 10 de Mateus. Só lembrando que a gente já comentou lá no grupo, né, que alguns estudiosos consideram que esse é o segundo grande discurso de Jesus, né, a missão dos 12. É uma perícope muito interessante, ela traz muitos detalhes, assim, que vai enriquecer bastante aí o nosso estudo. E é uma parte que aparece também em Marcos e em Lucas, né? Só que nos dois outros evangelistas, ela aparece uma parte no capítulo, num capítulo, outra parte no outro capítulo, né? A gente vai fazer a leitura e depois a gente prossegue aí o comentário, né? Então, em Mateus, na tradução de Haroldo Dutra Dias, né? Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas, o Iscariotes, quem o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo: Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo proclamar, dizendo: Está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebestes, de graça dai.
Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, vocês vejam que é uma perícope assim longa, né? 16 versículos. E cheia de detalhes, né? E a gente vai passar umas boas semanas com ela, né? Depois, em Marcos, gente, tem um trecho no capítulo 3 e outro trecho no capítulo 6. Primeiro ele fala da escolha dos 12 e depois ele fala da missão dos 12. Então, veja, voltando, né, em Marcos, no capítulo 3, a escolha dos 12. Sobe ao monte e chama a si os que ele queria. E eles foram até ele. Fez 12, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar. E ter autoridade para expulsar daimons. Fez os 12, a Simão sobrepôs o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais sobrepôs o nome Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, Marcos fala primeiro da escolha, e lá no capítulo 6, ele fala da missão, que Mateus coloca tudo no mesmo capítulo. Tem um pouquinho de paciência, né, que a gente vai ler um pouquinho essa parte aqui, que é um pouco longa, depois a gente parte para os comentários, tá, gente? Tá bom, gente? Então, a missão dos 12, ainda em Marcos, convocou os 12, começou a enviá-los 2 a 2, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, e prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um cajado somente, nem pão, nem alforje, nem cobre para os cintos. Mas, calçando sandálias, não vestissem 2 túnicas. Dizia-lhes, onde entrardes em uma casa, ali permanecei até sairdes dali. E o lugar que não vos receber, e onde não vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Após saírem, proclamaram que se arrependessem. Expulsavam muitos daimones, ungiam com óleo de oliva muitos enfermos e os curavam. Então, vocês vejam que tem alguns detalhes, né? Já aqui no começo ele fala de sobe ao monte, que lá não fala, né? Enfim, tem alguns detalhes que depois a gente vai se apoiar também para comentar, né? E depois em Lucas acontece a mesma coisa que em Marcos. Ele também divide primeiro a escolha dos 12 no capítulo 6 e depois a missão dos 12 no capítulo 9. Então vamos ver, ó. Aconteceu naqueles dias de ele sair para o monte a fim de orar, e permaneceu em vigília na oração a Deus. Isso já não existe nos outros, né? Esse primeiro versículo aí. E quando se fez dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que o entregou. E depois, lá no capítulo 9,
ele coloca a missão dos 12. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os daimons, bem como para curar doenças. Ele os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem prata, nem tenham 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ali permanecei e dali saí. E quantos não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Ao saírem, atravessavam todas as aldeias, evangelizando e curando por toda parte. Então, é um pouquinho longo tudo isso que a gente leu, né? Mas para a gente ter uma visão geral do que é o capítulo, né? Vou voltar lá em Mateus, né? E hoje a gente vai comentar esse primeiro versículo aí. Convocando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Mas lembrando que em Marcos ele fala alguma coisa e que em Lucas também, né? E aí acontece o quê? Esse é o versículo, né, que eu li, ó. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Mas, olha aqui, vou só ler mais esse para a gente começar a comentar. Observação, estamos nos vinculando mais ao Evangelho de Mateus, o nosso estudo é com o Evangelho de Mateus, né? Entretanto, existem informações nos Evangelhos de Marcos e Lucas que não podemos deixar despercebidas. Então, interessante que em Lucas nós temos, aconteceu naqueles dias de ele sair para o monte a fim de orar, e permaneceu em vigília na oração de Deus, a Deus. E quando se fez dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. E Marcos sobe ao monte e chama a si os que ele queria. Eles foram até ele. Fez 12, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar e ter autoridade para expulsar daimons. A gente vai se ater a comentar isso hoje. E um comentário só que eu queria fazer antes de pedir aí a observação de vocês, é que a impressão que me dá, ao menos, é que esses 2 versículos, por exemplo, de Lucas e esse de Mateus, de Marcos, né? Olha, aconteceu naqueles dias, eles subiram ao monte a fim de orar, e depois ele chamou os discípulos, né? E aqui em Marcos também ele fala praticamente a mesma coisa. Parece-me que isto, na verdade, acontece antes daquele convocando seus 12 discípulos, que está em Mateus. Certo? Então, para chegar nesse convocando seus 12 discípulos, a gente vai comentar essas coisas que estão aqui ainda. Certo? Então, que alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? O monte, né? A gente vê em vários trechos da Bíblia, né? Citando a palavra monte, eu até fiz uma procura e localizei os montes que mais são citados na Bíblia, né? E Jesus, quando ele queria estar mais perto de Deus, né? Quando ele queria rezar, ele subia ao monte, né? Sozinho, e ele orava em voz alta e ficava em cima das colinas. E eu pelo menos, eu adoro subir em montanhas, em lugares altos, e a sensação que a gente tem quando a gente chega num lugar alto
é da beleza de Deus, é da criação de Deus. E, ao mesmo tempo, a gente cerra os olhos, pelo menos eu acho que isso com a maioria, e a gente faz uma oração, a gente agradece. E Jesus, quando ele queria ter mais alguma orientação, ele subia ao monte, né? Tem várias passagens que ele subiu ao monte. E é mais ou menos isso, elevar a nossa vibração, né, ao alto, que eu acho que quer reter, né? Mas esse subir ao monte, para mim, é estar mais próximo de Deus. Quando a gente sobe uma montanha ou uma colina, parece que a gente está mais elevado, né? A gente olha para a beleza que está abaixo de nós e não tem como não pensar em Deus, em tudo que ele fez, né? Essa questão do subir ao monte, é muito interessante tudo isso que você falou. E normalmente em todos os versículos, em todos os estudos que a gente faz do Evangelho, muitas vezes a gente, quando vê um verbo, no caso aí, um monte, um animal, né? O que a gente vai, uma ação qualquer, o que é quase que de praxe para a gente fazer um entendimento um pouco mais profundo do versículo, do que a gente está vendo, né? É buscar aquele significado material, né? E transpor aquele significado para o aspecto espiritual, né? Então, a questão do subir ao monte é muito interessante tudo isso que você falou, e a gente relaciona com o subir, a gente relaciona com o quê? Com elevar o nosso padrão vibracional, não é? Realmente, em todos os momentos que antecediam algum ato mais importante, assim, no Evangelho, né, na vida de Jesus, realmente ele se retirava antes para orar, normalmente só ele, né, ele se retirava sozinho para orar. Realmente isso é um ponto bastante interessante para a gente observar. Mas antes da gente chegar no monte, eu gostaria até de comentar o aconteceu naqueles dias. A gente vê bastante lá no livro do Honório, né? Essa questão do monte, ele também comenta bastante essa questão do monte. E ele comenta também a questão temporal, muitas vezes, né? Então, esse aconteceu naqueles dias. A gente pode até pensar ou lembrar que antes da gente ver essa perícope aí, a gente estava lá no capítulo 9, né? Que dizia o quê? Que falava sobre a situação da multidão, lembra? Vocês lembram? A situação da multidão? E aí, os dois últimos versículos que estavam lá, era assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu me lembro que a gente comentou, inclusive, que esse rogai para que venham mais trabalhadores, a gente comentou até que a gente pode rogar, meditar, fazer orações pedindo, né, pedindo ao alto auxílio, mais trabalhadores, por uma tarefa qualquer que a gente esteja fazendo, mas uma maneira também de se rogar auxílio, rogar mais trabalhadores, é trabalhando, né? Aí a gente lembra, eu acho que a gente lembrou, por exemplo, daquele caso do Chico, que nós tivemos, que ele teve uma época que ele fazia o trabalho dele sozinho lá dentro da casa espírita, sozinho ali de trabalhadores e sem ninguém ali assistindo, digo, dos encarnados, né? Muita gente acreditou que ele estava meio doido, né, meio louco, mas ele persistiu naquilo, ele continuou
no trabalho dele, e o que aconteceu? Os trabalhadores apareceram aos milhares. Você pensa em Paulo, por exemplo, Paulo teve a queda, o que aconteceu com Paulo? Paulo começou, na verdade, sozinho. A primeira vez depois que ele falou com Ananias, ele foi sozinho lá para a sinagoga conversar, levou o maior sabão, mas ele foi sozinho. E ele foi sozinho para muitos lugares, né, depois disso. E o que aconteceu? A cada local que ele aparecia, surgiam mais trabalhadores, mais colaboradores, né? Então, o que acontece aqui nessa passagem? Jesus tá dando uma missão para os discípulos, né? Que depois ele chama de apóstolos, a gente vai falar sobre isso depois. Então, o que acontece? Ele está propondo um trabalho aqui para todos eles, para que surjam mais trabalhadores, mais colaboradores. E se você for ver, tem essa passagem aqui que é a missão dos 12, depois, mais à frente, que está em Lucas, lá no, acho que é capítulo 10, tem a missão dos 72, quer dizer, é como se cada um dos 12 tivesse conseguido 6, digamos assim, que deu 72, e depois nós vamos ver os 500 da Galileia. Então, estão surgindo os trabalhadores, olha que coisa linda, né? Estão surgindo, e hoje, eu acredito que eu possa dizer, nós somos milhares, nós somos milhões, né? Então, existe um processo gradativo aí de crescimento desses trabalhadores que é muito lindo, né? Que ele roga no capítulo anterior e ele começa a enviar trabalhadores aqui. Os discípulos, nesse momento, eles estavam em formação ainda. Essa é como se fosse não, é a primeira missão deles. Então, aconteceu naqueles dias, acredito que nesse momento, foi aquele momento preciso, necessário e mais do que adequado, né, para que Jesus convocasse, como está no primeiro versículo lá de Mateus, né, convocasse esses discípulos para um primeiro trabalho, para iniciar essa grande jornada. Então, esse naqueles dias representa um momento adequado, um momento propício, né? Um momento que só Jesus sabia que realmente era aquele momento adequado para acontecer isso, né? Então, esse naqueles dias aí tem um significado importante. É o momento adequado, tudo acontece na hora certa. Nada acontece antes, nada acontece depois, tudo acontece na hora, tudo tem a sua hora certa, né? Cada um tem o seu momento de despertar, cada coisa tem, né, tem o seu momento certo, o momento adequado para acontecer, né? E aqui era o momento adequado daqueles discípulos serem enviados para uma primeira missão. Ainda em formação, né? Mas a gente vê no decorrer da perícope que ele vai fazer o quê? Ele dá um monte de orientações para que eles consigam executar, né, essa missão de maneira mais propícia, mais adequada, mais né, tudo assim, tudo que eles podiam fazer, né? Eles pudessem fazer tudo que fosse dentro das possibilidades deles. Então, naqueles dias aí já tem um significado bastante grande para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa dessa questão do tempo? Eu queria comentar, perguntar, será que então... Desculpa, só um minuto, eu não enxergo, porque quando eu estou com a tela aqui, eu não enxergo quem que está falando. Quem que está falando? É Leda. Oi, Leda, por favor, pode falar, querida. Desculpa, hein? Imagina, desculpa de quê? Então, assim, você quer dizer, então, que Jesus sabia que eles estavam prontos, né?
Jesus sabia que ali, naquele momento, eles estavam prontos. Isso, é isso que... Né? É isso que eu entendi. Eles estavam prontos, que aquela virtude eles tinham nele, né? Neles, assim. Jesus sabia que estava ali, vamos dizer, para despertar. E aí ele faz como uma convocação, né? Para que eles tomassem a iniciativa, despertassem, acreditassem, né? Exatamente. Porque esse convocando, na verdade, não é um impositivo. Isso. A gente vai ver mais para frente também, que tome a sua cruz se quiser, não vai, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Jesus não nos obriga a nada, mas ele espera que a gente faça tudo que a gente tem condições de fazer, né? Então, esse convocando, na verdade, é como que buscando ali dentro da consciência deles que eles tinham já todas as capacidades, vamos dizer assim, desenvolvidas para colocar em prática uma missão desse porte, né? Então, é buscar ali na consciência de cada um essa responsabilidade, né? Buscar ali na consciência de cada um que eles tinham capacidade, que eles tinham esse talento dentro deles e que eles poderiam exercer a missão a que estava sendo sugerida, apesar de estar ali, né, convocando, mas era uma sugestão que aquela consciência deles que já estava num certo grau esclarecida, elas poderiam atender, poderiam entender e atender, né? E realmente Jesus sabia sim, né? Porque Jesus nos conhece muito melhor do que nós mesmos, né? Ele olha para nós, ele não enxerga o que nós enxergamos nos outros. Ele olha para a gente e enxerga toda a capacidade, toda a história espiritual de que cada um de nós contém, né? Dentro de nós, todas as nossas capacidades. Né? Aquela história, ele olhou para Paulo de Tarso e falou, é o meu vaso escolhido. Ele sabia das possibilidades, né, daquele, na verdade, grande perseguidor dos cristãos, mas ele sabia, ele olhava para Paulo, para Saulo, e ele já via Paulo. Ele olhou para Públio Lentulus, mas ele já enxergou Emmanuel, né? Então, ele olhava para os discípulos, ainda em formação, mas sabia que eles tinham a condição necessária para prosseguir nessa jornada. Tudo bem? Quem quer falar? Levantou a mão. Quem? Nilceia. Fala, querida. Nilceia, gostaria de falar alguma coisa? Isso. Por favor. Eu noto que Lucas, ele descreve com bastante coerência, né? Porque ele não viveu na época de Jesus, então ele realmente ele somou tudo que ele colheu e escreveu. O capítulo 6 até o versículo 11, ele descreve os dois momentos que eles foram muito criticados, quando eles curaram e pegaram espigas para comer no lugar que eles estavam. Então, o que eu entendo também, naqueles dias, foi que eram dias que, os dias anteriores que ele fez isso, de realmente perceber que os apóstolos, os discípulos já estavam preparados, foi quando eles foram muito criticados, porque ele curou ao sábado, e ele também pegou milho na estrada para comer ao sábado, e eles eram muito criticados. Então, eu também, assim, tudo que vocês falaram, lógico, está tudo bem, mas para Lucas foi importante ele relatar por que foram naqueles dias, porque realmente eles foram muito pressionados, e Jesus acho que deve ter percebido que eles estavam prontos, então, né? Era isso. Muito boa observação. As espigas arrancadas no sábado, né? Capítulo 6, de 1 a 5.
Então, tem até uma particularidade que eu já tinha, só uma curiosidade, viu, gente? Eu já tinha lido, mas não lembrava mais, né? Que na época, né, antes do... O que tá no Antigo Testamento, né? Que quando a pessoa fazia uma plantação, na hora da colheita, ela tinha que colher, mas as espigas que estivessem na borda da plantação, eles não podiam colher, porque essas espigas na borda tinham que ser deixadas para as pessoas que tivessem dificuldade, os pobres, que não tinham condição de comprar. Olha que coisa, né? A gente acha que às vezes a gente não lembra desses detalhes, né, do Antigo Testamento. Então, com certeza, esses que eles arrancaram as espigas aí, eles arrancaram as espigas da borda, né? Isso é só um detalhe, só uma curiosidade, né? Mas, assim, ele comenta também dos pães, né, como entrou na casa de Deus e tomando os pães da apresentação, comeu e deu aos que estavam com ele, né? Davi, falando de Davi, né? Quer dizer, essa questão do sábado era muito mal interpretada, né? Muito mal interpretada. E Jesus, uma das coisas que Jesus criticava bastante era isso, né? Da questão do sábado. Então, realmente, o fato dele colocar nesse momento aí, porque Lucas é uma coisa bastante didática, assim, também, né? A sequência dele, né? Então, realmente, o fato dele imprimir essa missão, essas orientações todas que ele vai dar aí, né? É como que um estímulo, né? Para dizer assim, ó, vocês não estão tão errados, não, né? Vocês estão certo e vamos que o negócio vai dar certo, né? Mais ou menos assim, não é isso? Então, soa mais realmente como um estímulo. Eu acho que você tem razão. Eu achei muito interessante a sua observação. Mais alguma coisa, gente? Ô, Val, Oi. eu estava pensando, refletindo aqui, que naturalmente que Jesus sabia, né, dos acontecimentos que viriam, e ele então, naqueles momentos ali, né, naqueles dias, ele tinha a oportunidade, como mestre dos mestres, né, de treinar a turma, né? Vamos dizer assim, um estágio, um treinamento prático, né? Daquilo tudo que eles estavam vivenciando, das tentativas de cura que fizeram, das vitórias que eles tiveram, dos fracassos. Aí ele sentiu o momento certo de enviá-los para experienciarem, né? A missão e voltarem com as suas dúvidas, mas assim, assado, né? Então, uma oportunidade de treinamento ali que o mestre dos mestres estava aproveitando, né? E propiciando aos apóstolos, né? Que eles enfrentam uma luta bem difícil, então ele deu essa oportunidade no sentido deles colocarem suas dúvidas posteriormente e tudo mais. Né? Eu tive essa impressão. Assim. Muito bom. Todo trabalho tem a sua parte de trabalho, digamos assim, mas tem seu aprendizado, né? Tudo que a gente faz tem o nosso aprendizado. Então, e eles ainda não estavam prontos, né? E ainda tinha muito chão para percorrer ainda aí, né? Então, realmente. E a gente vê depois, por exemplo, ele fala para não ir para os gentios, né? Porque eles ainda não estavam prontos, era a primeira missão deles, né? Eles não iam dar conta ainda de conversar com os gentios, né? Gentios ainda era a missão do vaso escolhido que ia aparecer mais para frente, né? Então, realmente, era um momento de trabalho
de labuta, mas era um trabalho, mas era um momento de aprendizado, seguramente. E ele não envia ainda os discípulos sem antes prescrever, como está no outro versículo que a gente vai ver, sem prescrever todas aquelas orientações que a gente vai ver mais para frente ainda, né? Não levar 2 túnicas, não levar sandália, né? Então, e a gente vai ver ainda o sentido disso tudo, né? Porque parece assim que ele manda todo mundo completamente despreparado, né, desprovido de tudo, e ainda manda como ovelhas no meio de lobos, né? Mas a gente tem que esmiuçar isso e entender exatamente o sentido dessas coisas, né? E também, no livro Boa Nova, no capítulo 5, 5. 5, né? Ele Sim, fala os discípulos, né? que os discípulos tiveram dificuldades, né, entre eles, né, porque um queria, achava que poderia sabia mais, então houve muitas discussões, eles queriam ter razão, queriam que tudo saísse do seu jeito, então até eles entrarem numa harmonia, numa vibração de harmonia, também levou um tempo, né? Sim, Então, eles também eram 12, os discípulos, e o que é o de discípulo, né? Vem de disciplina, né? A disciplina vem de discípulo. Então, eles também tiveram, mesmo sendo os escolhidos, que se disciplinar para aceitar o outro, para ver o outro. Então, houve isso também, né? sim. Muito bom. Muito bom. Tudo faz parte desse aprendizado que a gente, e desse preparo, né, que a Zezé falou, e do aprendizado, né, para eles realmente conseguirem ir para essa missão aí. Mas, então, pensando aí depois dessa questão do tempo, né, do momento adequado, do preparo, tudo, né, ele sentiu que era o momento adequado, então ele sai para o monte, né? Como voltando aí a história do monte, ele vai para o monte e sobe o monte para orar, né? Que a gente já comentou então que antes de todos os momentos mais importantes aí, ele realmente se recolhia para a oração, né? E aí ele, olha, permaneceu em vigília. E depois ele fala, e quando se fez dia? Então, a gente entende aí que ele permaneceu praticamente à noite em oração, né? Quando se fez dia, que ele chamou a si os seus discípulos. Vamos pensar no chamou a si? O que vocês entendem por chamou a si? Para mim, quando ele subiu ao monte para orar, foi o momento de conexão com Deus para falar, são esses 12 mesmo. São os escolhidos. Né? Com Porque certeza. nessa passagem ele já vinha com vários seguidores. E dentre os que seguiam Jesus, ele escolheu esses 12 com as bênçãos do céu, né? Exatamente. Muito bom. E o chamou a si? O que significaria esse chamou a si? Eu vejo também, imagina a vibração, a luz que Jesus tinha, né? Então, quando ele chamou para si, a gente imagina a maior luz do universo, né? Então, chamou para ele, né? E não tinha como negar, né? Imagine a gente tendo a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus e ele chamando para si. E todo mundo tem o seu tempo, né? Jesus chama para si todo mundo, né? Os bons,
os que hoje estão maus, os que cometeram crimes. Para Jesus são todos filhos, né? E todos terão seu momento de que Jesus chamará para si. Eu acho que a hora que ele chama, principalmente esses 12, a hora que ele chamou para eles, a vibração dele, a luz dele era tão grande que ele não tinha, que ninguém tinha como falar não, né? É que nem o nosso chamamento, né? Quando a gente chama, é uma vez só, né? A gente se sente tocado e vai. Para mim, quando ele fala chamou assim, é assim, olha, sintam o meu amor, o amor do Pai que nos envolve, sabe? Sintam o que eu vim trazer para todos, né? Eu acho que, como a Andréa falou, deve ter sido um momento de estrela, eu acho que já estava chorando desde lá embaixo, depois que subi. É um chamado que é feito a todo instante, né, gente? É um chamado que é feito a todos nós, a todo instante. Mas o chamou assim também, é assim. Eu lembro daquela fala de Paulo, né? Eu e o Pai somos. Não é o Cristo que vive em mim. Como é que é? Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? E o Cristo falando, eu e o Pai somos um, né? Então, esse chamou assim é como que esse magnetismo que até a Andréa comentou, né? Esse magnetismo, essa luz intensa dele, né? Pede aos discípulos que tenham conexão com ele, que o Cristo e eles fossem um, né? Um só em sentimento, um só em pensamento, um só em ação, um só, né? Chamar para si é buscar a conexão com o Cristo, né? Que eles tivessem ali uma conexão tal com o Cristo que eles fossem, seja onde eles forem, eles fossem, assim, realmente representando o Cristo, né? Levando o sentimento do Cristo, o pensamento dele, a mensagem dele, né? Que tivessem realmente uma conexão forte com o Cristo. Chamou para uma conexão com ele, né? É assim que eu entendo isso daí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque depois disso, então, ele fala, escolhendo 12 entre eles, né? Existiam muitos outros, como acho que a Silvia falou, né? Existiam muitos já seguindo Cristo. Mas, dentre aqueles todos, né? Haviam 12 que estavam preparados, né? Que estavam mais preparados para sentir essa conexão forte com ele, né? Que poderiam representá-lo em qualquer parte, né? E que ele pôde dar o nome de apóstolo. Vocês lembram? A gente já comentou a questão da diferença entre o discípulo e o apóstolo? Vocês lembram disso? Acho que não, né? Vamos comentar de novo? É assim, lembra que a gente falou que no Evangelho aparecem alguns tipos de personagens, vamos dizer assim, né? Primeiro tem o inimigo, a multidão, o discípulo e o apóstolo. Lembra disso que a gente comentou? Acho que mais de uma vez até. O inimigo é aqueles que perseguiam Jesus, né? Os sacerdotes, os fariseus, o inimigo. Queriam a morte dele, né? A multidão era aquele montoeira de gente que seguia Jesus, achava uma coisinha linda, falando lá coisas bonitas, doces, né, que confortavam,
tal, que mais voltava para casa e continuava batendo panela, brigando com o marido, xingando o vizinho, etc., continuava da mesma forma. Não lhe atingiam o coração, né? Achava bonitinho, empolgava enquanto estava ouvindo, mas nada era modificado na sua vida. O discípulo já era aquele que sentia que aquilo tudo que ele estava ouvindo do Cristo tinha que fazer sentido na sua vida de alguma forma. Então, aquilo já tocava o coração deles, a ponto de eles tentarem modificar algumas coisas nas suas vidas, né? Modificar as suas atitudes, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E o apóstolo era aquele que, além de reconhecer toda essa importância do ensinamento do Cristo, ele já colocava aquilo como meta da vida dele, como propósito da vida dele. A vida dele já tinha que ser dedicada exclusivamente a isso, né? Então, ele ia já divulgar a palavra do Cristo, ele já ia viver aquilo, para ele, a vida dele já era aquilo, né? Já era vivenciar e divulgar a palavra do Cristo, não é? A gente vê o Paulo, por exemplo, que não estava entre esses 12, mas ele é o apóstolo. Ele tornou aquilo como meta da vida dele, objetivo da vida dele, né? Então, ele foi mais um dos apóstolos, né? O apóstolo dos gentios. A Nilceia quer falar. Nilceia, por favor, querida. Eu li, não lembro onde agora, que antes desses discípulos reencarnarem, eles tinham aceitado de Jesus a tarefa. Sim. Eu entendi nesse chamou a si, mas como porque tinham mais, né? Eram vários discípulos, ele escolhe 12. Esse chamar a si eu vejo mais como quase como um despertar na consciência desses 12, aquilo que eles vieram para fazer, porque o apóstolo ele já vai dar o testemunho, o discípulo não. Esse chamar assim me vem mais como vocês lembram aquilo que nós combinamos, né? Como se fosse um despertar na consciência deles da tarefa deles. Embora bem, acredito também que na época eles também tiveram medo e tudo, mas esse chamar a si, para mim, me vem como um toque a mais do Cristo na memória espiritual deles. Não sei se está certo ou não isso. Certíssimo, muito bom. É o que a gente comentou na hora do convocando, que a gente comentou convocando, a gente falou, não é uma imposição, mas é um despertar da consciência já esclarecida deles, né, para que aquilo fosse desenvolvido dentro deles, né. Então, realmente, eles foram realmente preparados para isso, né, lógico, né, o preparo para o encarne do Cristo aqui na Terra, dizem os amigos espirituais que durou 1000 anos, né? Então, todos esses discípulos que encarnaram junto, e tantas outras pessoas que vieram, né, na mesma época, foi tudo parte de um grande preparo, de um grande planejamento, né? Se para o nosso encarne de cada um de nós, né? E somos uma areinha dentro do universo aqui, né? Existe um planejamento, né? E às vezes dura muito tempo. Você imagine como foi o planejamento da vinda do Cristo para cá, para que ele pudesse fazer tudo o que ele tinha que fazer e para que ele pudesse deixar essa mensagem grandiosa que ele deixou, né? Então, realmente, esses discípulos, eles foram preparados, né? O planejamento reencarnatório deles, obviamente, constava isso, né? E muito bem lembrado isso, Nilceia. Realmente, se convocando, se chamou a si, é como que despertar na memória aquela missão que eles tinham que desenvolver, né? Muito bom. Muito bem lembrado. Mais alguma coisa? Seguimos lendo alguns textos agora?
Na verdade, a gente, olha, só voltei, né, o slide. Na verdade, a gente comentou aqui, ó, convocando seus 12 discípulos. Na verdade, a gente só comentou isso por enquanto, né? Que tem todos esses detalhes aqui que trazem os outros dois evangelistas, né? Então, aqui embaixo, em Marcos, está aqui, fez 12, né? Fez. Fez no sentido de, para mim, no sentido de formou, né? Os quais nomeou apóstolos. Quer dizer, depois de tudo isso que a gente falou, né? Ele realmente, na escolha, ele como que, como é que eu vou dizer, se fez aí, sedimentou ali a condição, né, de cada um, de realmente poder ser enviado para proclamar o reino de Deus, como está aqui, né? Para que os enviasse a proclamar. O 12, ele vai aparecer muitas vezes na Bíblia, né? Que a mulher Heloísa, que sangrou por 12 anos, a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Exato. E o 12 é um numeral que corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, que se chama Lamed. E ela tem o formato de um cajado, né? Isso. E quem que usa cajado? São os pastores, né? Pastores, então, eles também quer dizer que é uma liderança, né? Jesus estava escolhendo líderes, né? Então, a gente sempre vê na Bíblia muitos significados de números, né? Então, tem vários, as 12 horas do dia, né? Que é a luz, a noite, a treva, né? E, então, Jesus estava procurando o quê? Líderes, né? Para liderar aquele começo do cristianismo que estava acontecendo, né? Então, tem essa questão desses 12 que representavam também para Jesus, para liderar o começo do cristianismo. E muito bem lembrado, André. Muito bem lembrado, muito bom. Muito bom. Val. Oi. Eu estou lembrando aqui que teve um 13º, né? Que não chegou a aceitar, né? Que foi aquele rico, né? Que chegou para Jesus e falou: o que é preciso para ter o reino dos céus? Né? E aí Jesus foi falando e falou assim: isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço. E aí, quando Jesus falou assim: então agora você vende tudo e depois vem e segue, né? Quer dizer, ainda teve um 13º, né? Que provavelmente Jesus até sabia que ele não ia aceitar, né? Mas quem, de certa forma, estava querendo fazer isso, era ele, era o rico, né? Estava se oferecendo para isso. E aí aquela, né, frase famosa de Jesus, que é muito polêmica, né, até hoje, né? Como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Né? Muito boa lembrança. Mas como ele fala que fez 12, ele realmente sabia que esse não ia dar conta do recado, né? Foi o que eu pensei. Mais alguma coisa, gente? Posso falar? Leda. Claro. O que me chamou a atenção aqui foi assim, que em Mateus, né, está que eles vinham assim, existia uma turba muito grande atrás, acompanhando Jesus, né, de pessoas necessitadas, enfermos, sofredores, né, e Jesus está aqui em Lucas, né, que ele fica uma noite em oração, né, que importante esse momento, para Jesus ficar em vigília, né, para tomar aquelas decisões dos 12, seria assim uma empreitada, né? E aí Jesus fica em oração.
importância da oração, né? Exatamente. Eu achei importante isso, né? A gente pensar sobre isso, a importância que tem essa nossa conexão, né? Jesus, que era Jesus, que é Jesus, né? Esse ser tão já que é um com Deus e ele ora. E quanto nós, na nossa vida, a gente busca a oração. Mesmo não sendo nos momentos difíceis, a gente precisa, assim, exercitar, eu acho, esse hábito da oração. Com certeza, Leda. A gente ainda, a questão do subiu ao monte para orar, né? Na verdade, Jesus não precisava subir ao monte, né? Sim, assim, o estado, né? É deixar as coisas assim. Quando que a gente ora, deixando as nossas coisas, nossas preocupações, as nossas pendências, e realmente se coloca em conexão com Deus, se coloca em conexão com o mais alto para a gente poder até isso é para o nosso bem, para a gente se revitalizar, para a gente se reequilibrar, para a gente, não é? É para o nosso próprio bem. E a gente tem essa imensa dificuldade de deixar a nossa vida, as nossas preocupações e buscar o que só vai nos fazer bem. Muito bom. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, na verdade, ele não precisava subir ao monte, mas a lição que fica, né, para a gente deixar de lado as coisas, como você falou, deixar de lado as coisas que no momento estão nos preocupando e buscar aquela conexão com o mais alto, né? Esse é o sentido do subir ao monte, né? É deixar lá embaixo as coisas, as outras coisas e só buscar a conexão com o mais alto, né? E a oração, sem dúvida, Leda, você lembrou muito bem, né? Às vezes a gente não dá importância para o valor de uma oração, né? E Jesus, tantas vezes a gente vê, né, que no Evangelho, que ele parou para orar, deixou essa lição para a gente, que a gente precisa se ele precisa, imagina a gente, né? Se ele fazia isso, imagina a gente, quanto que a gente não precisa dessa prática, né? Dessa busca de subir o monte, quer dizer, de deixar as coisas materiais de lado e buscar pelo menos por um instante, né? Pelo menos por um momento, aquela conexão com o nosso Pai, aquela conexão com o mais alto, e buscar a inspiração, que foi o que é a lição que ele deixa aqui. Ele foi buscar, como a Silvia falou, né? Ele foi buscar a inspiração para saber quais. Ele já sabia, mas é a lição que ele deixa. É a lição que ele deixa para a gente. Deixe as preocupações materiais de lado, busque a conexão com o Pai, com o mais alto, para que venha a inspiração, para que você tome a decisão adequada na sua vida, né? É essa a lição que está aí. Ele já sabia quem eram os 12, mas a lição, ele faz isso para deixar essa lição para a gente, né? O capítulo 2 de Jesus no Lar, ele tem é muito bacana. A mãe de João e Tiago, ela está na presença de Jesus e é bem de acordo com isso. E ela pergunta assim, humildemente para Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude podemos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa oferecer? E aí Jesus, ele fala: realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder, né? E que a gente vai usar usando esse milagroso recurso, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de Deus, né? Aí lá no final,
ele ainda, João e Tiago ficam olhando perplexo, né? E querem saber mais detalhes. Aí ele ainda fala, sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Aí ainda eles perguntam, né? A esposa de Zebedeu ainda, Salomé, pergunta, mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, diz, né? Esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza, toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, ele ainda fala, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, a gente tem que aproveitar cada minuto do nosso tempo. A gente está lá lavando louça, fica em vibração, fica em oração, né? Quando a gente está com tempo, estejamos com um livro na mão, né? Ou quando a gente está fazendo alguma coisa para doar para alguém, então a gente tem que aproveitar esse tempo e manter isso. Não, a gente não precisa de hora marcada, né? Que nem aqui nós temos toda terça esse compromisso de estarmos aqui às 8h30 até às 10. Aí nesse momento a gente está com a vibração lá em cima, né? Mas a gente tem que fazer o esforço para manter essa vibração. E como que a gente consegue essa vibração? Um livro, né? Um livro, uma oração, no dia a dia, em cada minuto. Então, a gente pode falar, não tenho tempo. O precioso poder que a gente tem é o tempo. E está nesse capítulo de Jesus no barco. Depois que chama o talismã divino. Depois, quem tiver oportunidade, quem tiver o livro, leia, que é muito bacana. Muito bom. Mais alguma observação aí? Eu estava aqui... Desculpa. Quando são 6 dias, eu estava aqui pensando, me lembrei de um lance que o Jalaia uma vez me contou, que ele tinha um moço que, no trabalho dele comum, né, de negociação e tal, e ele nunca respondia uma coisa de pronto assim. Ele falava assim, ó, não, tá, muito bom, mas amanhã de manhã você me põe. Então, assim, ele observou que ele sempre queria o tempo de reflexão noturno, né? Para ele poder refletir, amadurecer aquela ideia, etc. e tal. E eu achei interessante isso, né? Que Jesus permanece em vigília toda noite, e aí, quando se fez dia, ele chamou-se, ou seja, quando ele estava, né, convicto, as ideias claras, o momento ideal, ele então chama assim. Eu lembrei desse lance que esse moço fazia, e é uma reflexão bem importante, né? A gente deve aproveitar o tempo, mas também reflexão, meditação, né, das coisas que a gente aprende, porque muitas vezes a gente é levado pela pressa, tudo é para ontem, tudo tem que ser. E a gente não medita as coisas que a gente lê, as coisas que a gente, às vezes, alguma situação que a gente passou, né? Ou sobre alguma decisão que a gente tem que tomar. Então, esse momento de reflexão é muito importante, né, que a gente faça. Muito bom, Zezé. Muito bem. Alguém ia falar mais alguma coisa? Eu, Aniceia.
Nessa parte de Marcos, quando ele coloca fez 12, se não me engano, eu acho que foi numa palestra do Haroldo, que ele falou sobre o porquê de 12, que Jesus estava dando uma referência para o povo hebreu, que eles vinham daquela tradição das 12 tribos de Israel, que Moisés escolheu, e Jesus queria formar uma nova Israel, um 12 que não tinham nada a ver com aqueles que estavam brigando e que fizeram um monte de guerra. E esse 12, para mim, também tem uma importância nesse sentido, Jesus chamando a atenção e mostrando que não eram apenas aqueles 12 escolhidos por Moisés com as tribos, porque as tribos todas terminaram, né? Elas acabaram se matando, né? Assim, aos poucos. E Jesus fez questão de chamar 12. Se não me engano, eu ouvi isso do Haroldo. Se eu estiver errada e alguém já ouviu também alguma coisa disso, até me corrige. Não, o número 12 realmente ele é recorrente no Evangelho, na Bíblia toda, né? E eu já vi essa referência, sim, 12, referindo também às 12 tribos de Israel, né? E aquele sitezinho de uma garota, que eu não lembro o nome, ela fala das 12 tribos hoje, né? Na verdade, elas praticamente não existem mais, não se sabe mais dizer, como você falou aí, né? Elas quase que não existem mais. Eu vou buscar de novo um videozinho, depois eu coloco lá. Gente, tem mais algum comentário disso aí, ou a gente pode seguir? Pode seguir? Tá bem. Os comentários que vêm agora é mais ou menos sobre o que a gente comentou já, porque a reflexão foi muito linda, né? Que a gente, pelo menos para mim, eu achei muito legal tudo aí que a gente comentou. Alguém quer ler aqui agora? O Walter, aquela voz gostosa que a gente gosta de ouvir, ele está tão quietinho, eu vou cutucar ele. Cadê o Walter? Observamos que todas as vezes que algo muito significativo ou mais complicado iria acontecer, Jesus se recolhe para orar. Outra observação é a referência subir um monte para orar. Seguramente, Jesus não precisava subir o monte para orar, mas com isso nos deixa a lição do como deve ser nosso posicionamento com relação à oração. Recolhe-se ao altar de si mesmo. Eleve teu padrão vibratório para poder conectar-se com o mais alto. Eu acredito que a gente já tenha comentado isso, né? Mas alguém quer colocar alguma coisa? Então, seguinte. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, lição 140, para os montes. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Gente, antes de continuar, foi uma falha minha aí. Na verdade, aí esse capítulo do Caminho, Verdade e Vida, todos os capítulos, né? O Emmanuel traz um versículo, né? Que ele comenta. E aí, não sei por que eu pulei esse versículo. E o versículo é o seguinte: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É uma fala de Jesus que está no capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético, tá? Foi falha minha aí, desculpa.
Prosseguindo. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. E aí, algum comentário? Aquilo que acho que foi você que falou, né, Jó? Sobre o trabalho, né? Ou seja, aqueles continuam o trabalho, né? Que estão trabalhando, né? Que vão fazer com que venham novos trabalhadores, né? Que aí, essa luta, acho que o último parágrafo que o Walter leu está falando sobre os trabalhadores, né? Olha lá, os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. De novo, né? Quer dizer, eu entendi assim, né? Que já estavam trabalhando. Uhum. Mais algum comentário, gente? Então, é chegado o instante de se retirarem para os que permanecem na Judéia, para os montes das ideias superiores, né? Quer dizer, vamos pensar, vamos tentar deixar materialismo de lado, né? As preocupações do dia a dia, e vamos tentar buscar aquela conexão, né? Que é o subir ao monte, né? Para os montes, que é buscar a conexão com o mais alto, né? É a oração. Depois, ó, em Lucas, só lembrando, né? Porque nós vamos falar da oração. Aconteceu naqueles dias de ele sair para o monte a fim de orar, e permaneceu em vigília na oração a Deus. Acho que foi a Leda, né, que falou da importância da oração, né? Aí a gente pegou aqui um outro capítulo do Emmanuel, no Escreio de Luz, que fala sobre a prece. Quer continuar lendo? A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor de nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente
as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujo altar amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra cultiva a prece, com a mesma persistência que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação, constituirá a tua bússola. Não ouvides que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo, e não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Eu achei tão lindo esse texto, gente. Aqui você, lendo esse texto, muda completamente a nossa forma de pedir pela oração. Sim. Né? Ele ensina aqui qual é, quando a gente ora, qual é o pedido que chega a Deus, né? Então, não é aquele pedido de escapar disso, de escapar daquilo, né? De aliviar isso, aliviar aquilo, de ter isso, não ter aquilo, não é esse o objetivo, porque a nossa marcha, ela está traçada, né? Quer dizer, os nossos reajustes e as ferramentas para os nossos reajustes estão na nossa frente e nós vamos ter que enfrentar isso, não dá para escapar disso, né? Agora, a gente pode pedir coisas através da oração que nos dê força, né? Nos dê coragem, nos dê discernimento, entendimento, para a gente poder enfrentar tudo aquilo que a gente tem que enfrentar. E é esse o valor da oração, né? Talvez por isso é que a gente muitas vezes diz, ó, quanto mais eu rezo, mais a sua oração me aparece, porque a gente não está orando da forma correta e não está pedindo com a intenção correta, né? Exatamente. É muito legal, né? Porque você não tem que pedir para te livrar de uma dificuldade, você tem que pedir para que você tenha braços fortes para enfrentar a dificuldade, né? Braços fortes e coração forte, né? Mente esclarecida, né? É muito legal esse texto. E sempre olhar para trás, né? Porque sempre tem situações muito piores que a nossa, né? Então, quando a gente vai reclamar de algo, a gente sempre tem que fazer esse exercício de olhar para os outros, que tem gente muito pior do que nós, né? Tem sempre alguém precisando de auxílio muito mais do que a gente, né? Tem gente... Então, a gente tem que sempre exercitar, né? Como que eu posso auxiliar, como que eu posso ajudar, como que eu posso servir, né? E o próximo, porque sempre tem uma situação pior que a gente, que a gente se encontra. Caminhos difíceis sempre vai ter, né? A gente não pode escolher os caminhos largos, né? Porque os caminhos largos são os mais fáceis, né? E não trazem aprendizado. Então, a gente precisa de caminhos tortuosos e agradecer, porque tem situações muito piores do que os obstáculos que a gente se encontra, do que a gente encontra, né? Na verdade, não é olhar para trás, é olhar para o lado, né? O André, olhar a sua volta, né? Olhar a sua volta, tudo que está acontecendo, né?
todas as pessoas, é o que você falou mesmo, né? E aqui, ó, na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá sua bússola. A gente ainda tem tanta dificuldade em entender que a dor é uma professora, né? É uma treinadora, vamos dizer assim, né? E ainda é tão difícil para a gente, mas a gente tem que fazer um esforço de entender que ela só vem para ajudar, né? Ela só vem para nos fortalecer, para nos dar braços mais fortes, né? Tem aquele ditado, né? Como é que é? Como é que é? Mar manso não forma bom marinheiro, né? Uma coisa assim. Então, era no mar bravio, agitado, é que vai formar um marinheiro adequado, né? É isso aí, né? Sem passar por grande... O atleta, ele vai aumentando a dificuldade no treino dele para que ele possa se tornar cada vez melhor, né? É assim, se você se considerar um atleta aqui na evolução espiritual, você precisa de obstáculos maiores, mais altos, mais difíceis para vencer, para alçar os nossos degrauzinhos maiores, né? Outro dia eu ouvi uma palestra e o palestrante comentou que o Chico Xavier, um dia alguém perguntou para ele, então, como vai, Chico? Porque ele tinha uma angina, né? Ele tinha dores. Ele falava assim, tenho recebido a visita do Dona Angina, tem me trazido tantos esclarecimentos. Quando nós aprenderemos, né, a olhar para as nossas dores como uma bênção de aprendizado? Precisamos caminhar nesse sentido. E aqui em cima, achei tão interessante, né? E em plena sombra cultiva a prece, com a mesma persistência que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Ele compara, né, esse cultivo da prece com a sua necessidade de água. Sem água você não sobrevive, né? Sem o pão de cada dia, né? Ele compara com a água e o pão de cada dia. Nossa, Val, eu não lembro exatamente onde eu li que o primeiro benefício da prece é a elevação do nosso padrão vibratório, né? Quando você se coloca numa oração sincera, o primeiro benefício da prece é esse, porque você acaba se colocando de forma a receber intuição, a receber a influência dos bons espíritos, né? Que vem ao seu socorro naquele momento, daquela situação que você esteja vivenciando, né? Porque quando você para orar, você eleva o seu padrão vibratório. É o primeiro benefício, tanto que ele fala com a mesma persistência, quer dizer, você procura a água e o pão, porque com essa postura, você vai se sentir fortalecido, vai se sentir melhor, porque vai perceber, vai sentir, né, a influência dos bons espíritos sobre nós. Muito bom, gente. Mais alguma coisa? Meu horário? A gente está com 2 minutos para terminar. Eu acho que a gente vai parar por aqui, né, gente? Depois a gente vai voltar a falar sobre o chamou assim, ó. Mas paramos no slide. Por hoje, né, nós estamos chegando no nosso tempo. Foi muito bom, muito, muito bom. Para encerrar o nosso momento aqui, nossa gravação também, alguém gostaria de fazer a prece final para a gente?
Um de cada vez. Não briguem, por favor. Um de cada vez. Eu acho que eu vou sortear alguém. Eu faço, Val. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Vamos estender os nossos pensamentos, recordando a imagem do nosso Mestre, do nosso querido Mestre Jesus. Vamos nos imaginar Ele nos convidando para sermos parte deste grande universo em que há necessidade dessa divulgação, da propagação de sua mensagem. E nós, não como os 12 que já cumpriram com a sua missão naquela época em que aqui estiveram, mas no momento atual em que vivemos, nós podemos também representá-los. Nós podemos dirigir palavras amigas, nós podemos dirigir mensagens edificantes, nós podemos divulgar o Evangelho, nós podemos propagar essa mensagem consoladora, que é a mensagem da Boa Nova, e assim nós estaremos nos associando a todos aqueles que vieram antes de nós, para que hoje, nos dias atuais, nós tenhamos, de um modo bem claro, bem objetivo, todos os ensinamentos do nosso Mestre. A nossa gratidão por aqueles que trouxeram a doutrina espírita, clareando como Emmanuel, como seu grande representante, trazendo o Evangelho de um modo tão claro para a gente, tão cristalino, que não sobram mais, não restam mais, não, ou pelo menos não podem mais restar desculpas de nossa parte, de que não compreendemos esses ensinamentos. E aí, através da compreensão, do entendimento, só nos resta cumprir com a outra etapa, que é a sua execução. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nos alimentando da primeira etapa, a etapa do conhecimento, para, diante das oportunidades, nós realmente darmos testemunho da tua mensagem. Que não nos falte coragem, que não nos falte discernimento, disposição e, acima de tudo, cumprimento do dever, que nós compreendemos que é um dever divulgar aquilo de bom que nós recebemos. Dai de graça o que de graça recebestes. Desta forma, Senhor, nós nos despedimos na noite de hoje, com os corações cheios de gratidão pelos momentos felizes, pelos momentos de aprendizado que ora vivenciamos. Pedimos para permanecermos sempre na tua presença. É claro, Senhor, que isso depende de nós. Do que nós estamos fazendo de nossa vida, do que nós estamos fazendo com o nosso tempo, do que nós estamos fazendo nos nossos compromissos diários. E temos a certeza que tu sempre aguarda por nós. Por isso, Mestre, nossa gratidão.
e que nós estejamos sempre apostos para nos tornarmos verdadeiros apóstolos e não somente discípulos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.